Irmãos, mais uma vez é uma alegria estarmos reunidos como igreja para estudar a Palavra de Deus. Nosso estudo bíblico tem sido muito especial às quarta-feiras. Acabamos de estudar a Epístola de Tiago e agora nós vamos nos aprofundar na Epístola de Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos iniciar essa jornada que eu intitulei de Liberdade sem filtro. Liberdade sem filtro. Ao longo dessa série, irmãos, vamos nos debruçar sobre essa carta poderosa que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia. Então a gente vai explorar temas como liberdade em Cristo, a graça e o verdadeiro Evangelho. O objetivo é que cada um de nós possamos entender e viver de acordo com o que Paulo ensina. Então, convido vocês, vou tentar gravar todos os episódios, para a gente colocar depois no YouTube, para aqueles que não puderem estar, possam também assistir. Eu esqueci de colocar para gravar também no áudio. Então, irmãos, assim como os Gálatas enfrentaram falsos ensinos, nós também precisamos estar atentos. Então é muito importante nós, nos dias de hoje, assim como aqueles crentes daquela época, precisamos estar atentos e de olho em tudo o que está acontecendo. Então, através desse estudo, além de sermos fortalecidos, ficaremos firmes na fé que liberta, que é a verdadeira fé em Cristo. Irmãos, é incrível pensar, quando eu olho para essa carta, que vejo as questões que aqueles cristãos enfrentaram ali na Galácia ser coisas tão atuais para os nossos dias. Paulo, naquele contexto, ele estava lutando contra uma mistura de evangelho com tradições humanas. Algo que ainda vemos nos dias de hoje. Olha que coisa engraçada. Esses dias, ou melhor, nessa semana, viralizou uma pessoa que foi uma influência dessa famosa, e na casa dela, ela estava fazendo buracos, enterrando Bíblias em cada cômodo. Uma na casa, uma na sala, uma outra onde vai ficar o quarto do bebê, e foi colocando Bíblias enterradas em várias partes da casa dela. Irmãos, isso se chama paganismo. Isso não é cristianismo. Precisamos estar enraizados na graça de Cristo. Precisamos, de fato, estar enraizados na palavra de Deus, sem adicionar ou subtrair qualquer coisa que Ele fez por nós. Então, a partir do momento que você diz que segue Jesus e você tem que acrescentar algo ou tirar algo, tem alguma coisa errada. A Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara. Somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie. E nós vamos andar pelas boas obras preparadas de antemão por Deus. Todos creem nisso? Temos aí o senso comum? Será que a gente tem que pagar alguma promessa? Será que a gente tem que caminhar de joelho em alguma escadaria? Amém? Não, né? Então eu quero convidar vocês, primeiro, abra seu coração, esteja atento aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que cada um de nós possa ser transformado e renovado pela palavra dele. Abra sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 1. Vamos ler do 1 até o 10. Embora seja uma saudação, Paulo aqui também vai nos trazer coisas excelentes para estudarmos. Então o título é Introdução e Defesa do Evangelho.
O texto fala da seguinte forma: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, a graça e a parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue o evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora aprovações dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, a carta aos Gálatas foi escrita por Paulo em um momento que ele estava muito preocupado com as igrejas daquela região ali que chamamos de Galácia. Paulo havia pregado o evangelho da graça de Deus, mas logo após a sua saída, ou seja, ele pregou, plantou aquela igreja, logo após ele sair, começou a haver distorções, começaram a haver burburinhos no seio da igreja, e muitos falsos mestres que ali viviam começaram a ensinar coisas, ou melhor, começaram a adicionar coisas daquilo que Paulo já havia ensinado. Então esses mestres que o texto diz, eles estavam distorcendo o evangelho, dizendo que além da fé em Cristo era necessário cumprir a lei de Moisés para alcançar salvação. Hoje não existe gente assim, né, irmão? Hoje, a cada igreja que nós vemos, a cada esquina, se prega um evangelho puro, se prega um evangelho simples, se prega o verdadeiro evangelho, bem? É assim? Infelizmente não. Eu queria dizer que é assim. Mas Paulo fica profundamente chocado a saber que aquela igreja se afastou rapidamente da verdade do evangelho. Eu fico imaginando Paulo, depois de ter feito tanto trabalho que ele teve, de plantar aquela igreja, de discipular aqueles irmãos, quando ele sai para fazer um outro trabalho, as coisas começam a ficar diferentes ali. Sabe qual o problema, irmãos? Muita gente deixa de ensinar a Bíblia e começa a apostar em coisas fora das Escrituras Sagradas. Sabe o que isso acarreta? O povo se desvia. A Bíblia é a nossa base. A Bíblia deve ser o que nós precisamos seguir e viver. Se um dia este pastor que nos fala largar a Bíblia e for pregar coach, for pregar filosofias, for pregar psicologias ou psicanálise, pode ter certeza, irmão, que a igreja vai procurar. Não que essas coisas sejam algo errado, mas a filosofia é legal na academia, a psicologia é legal, a psicanálise é legal lá na clínica do psicólogo, do psicanalista. Igreja é lugar de Bíblia, é
vigiada, não só no Brasil, mas no mundo. Então Paulo escreveu essa carta com um tom de urgência e com um tom de firmeza, não só para corrigir aqueles erros, mas para reafirmar a centralidade da graça, do ensino da graça da igreja. Porque se não voltarmos aos ensinos da graça, se não voltarmos à palavra de Deus domingo após domingo, o que vai acontecer com a gente, irmãos? Vamos nos desviar. Lembra de Moisés? Quando Moisés foi para o monte, o que aconteceu com o povo? O povo rapidamente esqueceu de tudo, mandou fazer um bezerro e do nada já estava adorando outros deuses. Se um dia você se esquecer da palavra de Deus e do ensino, cabalmente você irá se desviar. Então, uma coisa que Paulo deixa clara, não só nessa carta, mas nas outras que ele ensina, que a salvação ela não vem por esforços humanos ou pela obediência da lei, mas a salvação é unicamente pela fé na obra redentora de Cristo. Então, um dos pontos principais que Paulo aborda nessa carta, nessa epístola, é a liberdade cristã. Irmãos, liberdade cristã não é libertinagem. Por isso que eu coloquei o nome do título da série, Liberdade Sem Filtro. Muitas das vezes as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Liberdade, o que a Bíblia diz, é liberdade, de verdade. Mas não tem nada a ver com libertinagem. Então os Gálatas estavam sendo enganados, estavam voltando a um sistema de regras e de lei, enquanto Paulo estava ensinando para aqueles homens que em Cristo eles eram livres. Amém? Vocês são livres em Cristo? Então, essa liberdade que Paulo está ensinando aqui, irmãos, não é uma licença. Escreva isso, guarde isso. Não é uma licença para viver de qualquer maneira, mas é uma libertação das amarras da lei. Agora você não vive mais de acordo com a lei. Agora você vive de acordo com o Espírito de Deus, que é santo, que nos separa para a boa obra. Amém? Então Paulo, além de corrigir os falsos ensinos, Paulo também, nessa carta, nesse trecho que nós lemos, ele está também defendendo a sua autoridade como apóstolo. Olha só que coisa curiosa. Além daqueles homens estarem ensinando o falso evangelho, eles estavam também colocando a seriedade de Paulo em xeque. Eles estavam questionando a legitimidade e dizendo que ele não é autoridade nem dos apóstolos. Então Paulo vai deixar claro também, que nós não vamos ler de novo, que o chamado dele vem direto de Deus. Então que a mensagem que Paulo pregava não era uma mensagem inventada por ele, mas era o próprio evangelho que ele mesmo recebeu de Cristo. Amém? Então esse deve ser o evangelho que a gente prega. O evangelho que nós somos livres, mas não é uma licença para que a gente viva de qualquer maneira. Então, essa carta, essa introdução que nós estamos trabalhando para entrar nas missões, para a gente ler o texto mais uma vez, é um chamado de Paulo para que os Gálatas voltem ao evangelho puro e simples, sem ter que adicionar nada. Irmão, você não precisa dar ajudinha nenhuma para Deus. A Bíblia já está escrita, o evangelho já foi pregado, basta você seguir o que está lá escrito. Você não precisa adicionar mais nada. Ó, tem que ser cristão, mas tem que fazer isso aqui. Ó. Tem que guardar o sábado, tem que guardar um dia da semana, tem que fazer isso aqui. Não pode pintar a unha, não pode cortar o cabelo. Não é isso. Então, Paulo está lembrando aqui que misturar a graça de Deus com obras humanas distorce a verdade do Evangelho. E a primeira lição, o primeiro título que a gente precisa entender aqui dessa
desse texto é que Paulo é um apóstolo chamado por Deus. Então Paulo começa ratificando o seu chamado, o porquê dele estar ali. E aí no versículo 1, nós já vemos Paulo dizendo assim, ó, ele já diz, Paulo, apóstolo, enviado não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo está iniciando o texto aqui, irmãos, afirmando a sua autoridade apostólica, porque ele diz, Paulo, apóstolo. Ele podia dizer Paulo, servo de Jesus, servo de Cristo, Paulo cristão, Paulo plantador de igreja, Paulo diácono, Paulo pastor. Já começa dizendo que ele é apóstolo. Então Paulo vai deixar claro que a sua chamada não vem de homens, mas diretamente de Jesus Cristo. Então Paulo já chega colocando ordem na casa. Quem vocês pensam que são para perverter o Evangelho de Cristo? Quem vocês pensam que são para dizer algo ou para acrescentar algo ao Evangelho? E isso é essencial para que a gente possa entender essa carta, porque o Evangelho que Paulo prega tem origem em Deus, e isso reforça a sua credibilidade. E aí no versículo 2 Paulo vai dizer assim, ó, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Paulo, além de enfatizar a sua autoridade, ele está dizendo aqui que tem mais gente com ele. Olha, eu não estou sozinho não. E todos os irmãos que estão comigo. E Paulo, ao longo do ministério dele, quando nós vamos estudar, Paulo, o tempo todo, ele não viajava só. Além de plantar, Paulo constituiu lideranças. A sua mensagem aqui não é, às vezes a gente fala igreja de Gálatas, mas na verdade era uma série de igrejas, porque as configurações das igrejas naquela época também não é igual a nossa. Existia uma igreja na casa de fulano ali, uma igrejinha na casa de ciclano, e tudo isso formava um conjunto de igrejas, o que torna ainda mais complicado, porque o problema ali já estava generalizado, a fofoca já estava grande, o que estava sendo dito já tinha saído da congregaçãozinha, já estava em todas as congregações, e o burburinho já estava crescendo, já estava todo mundo falando. E aí no versículo 3 Paulo vai dizer assim, ó, a vocês graça e paz da parte do nosso Deus, Pai, e da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É uma saudação. E aí Paulo cita a graça, nos lembrando que a salvação é um presente imerecido de Deus, que a paz é o resultado dessa graça, e que aquela igreja precisava de fato, diante daquela confusão causada pelos falsos ensinos, voltar ao caminho da graça de Deus. E aí no versículo 4, Paulo segue dizendo assim, Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Paulo agora aqui, irmãos, enfatiza Jesus como o coração do Evangelho. Vai dizer que a obra redentora de Cristo nos liberta da corrupção deste mundo, conforme a vontade de quem? De Deus. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está estabelecendo aqui a base do Evangelho, a base da nossa crença. Cristo nos salva, não por obras, mas por sua graça. Amém? Posso repetir? Cristo nos salva, não por obras, mas por sua graça. Então Paulo está aqui dizendo para aquela igreja que é assim que funciona, que a base do Evangelho é Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que ele mesmo pregou, que os outros apóstolos pregaram, não o Jesus
Amém. E aí Paulo está concluindo essa parte de doxologia, louvando a Deus por sua obra. A glória, irmãos, pertence exclusivamente a Deus, que planejou e realizou a nossa salvação em Cristo. O falso profeta, além de ensinar algo danoso para a comunidade, ele quer levar para si toda a glória. Ele quer ser lembrado como o Salvador, como aquele que traz uma mensagem única. E aí, muitas das vezes, ele quer colocar até a cara dele na frente da palavra da igreja. Então, com essa afirmação, Paulo agora parte para tratar de um outro problema, o desvio do verdadeiro evangelho. Então, Paulo aqui está reafirmando, essa primeira parte, Paulo está reafirmando a sua autoridade apostólica. Ele está estabelecendo aqui a centralidade na obra de Cristo. E ele vai começar a dizer que vai ficar perplexo de tudo que ele ensinou, do caminho que ele percorreu para ensinar aqueles crentes, e hoje aqueles crentes estão ouvindo algo que não condiz com o que a palavra ensina. O segundo ponto é o choque e a rápida deserção daquela igreja. Versículo 6: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Paulo está dizendo aqui, irmãos, ele está usando aqui uma forte pressão de espanto diante dessa saída dos Gálatas da verdadeira crença em Deus. Paulo está perplexo, porque tão rapidamente aqueles homens que um dia disseram sim para Cristo estavam se afastando de Deus, que os chamou pela graça de Cristo. É como se cada um de nós aqui, que tivemos um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, passássemos de um dia para o outro, viver algo que não condiz com o que a gente aprendeu. Imagine só, depois de Deus nos ter tirado das trevas, nós queremos voltar para lá, para onde nós estávamos. E Paulo aponta que esse evangelho adulterado não oferece salvação. Pelo contrário, causa perturbação espiritual e engano. O falso evangelho só faz isso. Engano, perturbação espiritual, não tem como salvar, é impotente. O evangelho que Paulo prega não se baseia em obras, mas na graça de Cristo. Então a rápida deserção dos Gálatas indica aqui uma fragilidade no entendimento que eles tinham da fé verdadeira. Muitas das vezes acontece isso no nosso meio, de pessoas que não conseguem compreender de fato o que é o evangelho. E a palavra que ele usa aqui, perverter, mostra a gravidade do que estava acontecendo. Para pensar aí, aqueles falsos mestres distorcendo a verdade de Deus. Não podemos saber aqui, queridos, se de fato eles faziam aquilo ali em sã consciência, ou se de fato para eles entenderam daquela forma. Mas o fato é que eles eram falsos mestres. O verdadeiro evangelho ele não pode ser misturado com o legalismo. O verdadeiro evangelho ele não pode ser misturado com obras humanas, porque se trata exclusivamente da obra de Cristo. Legalismo tem a ver com nós, homens. Obras humanas têm a ver com nós, homens. A obra de Cristo não é humana, é unicamente dele. Amém? Vocês conseguem compreender isso? Então qualquer ensinamento humano não se compara àquilo que Deus nos ensina, daquilo que Jesus nos trouxe como ensinamento. Então Paulo ressalta que qualquer desvio
uma afronta ao próprio Cristo. Olha aí. Paulo não tolera que o Evangelho seja modificado ou ajustado para agradar os homens. E aí, quando nós vemos o cidadão lá ou o cidadão aqui pervertendo o Evangelho, muitos de nós ficam assim: cara, você está julgando. Deixa ele lá, ele está ganhando alma. O Deus que ele está pregando é o mesmo que o nosso. Não é. Não é. E não é. Isso tem que lembrar para você que a mensagem do Evangelho, ela não pode ser negociada. A mensagem do Evangelho, ela não pode ser moldada conforme as preferências humanas. Então o Evangelho é o Evangelho. Está pregando errado? Tem que ser dito, tem que ser exposto. Sabe por quê? Porque tem muita gente indo para o inferno. Se você sabe o que é verdade, não abre o olho daquele que está indo para o inferno, você está pecando também, irmão. Sabe por que está cheio de igreja herética? Porque nós não falamos nada. Porque nós deixamos acontecer. Porque nós nos calamos. Sabe por que eles estão vendendo a fé? Porque nós nos calamos. Jesus, quando ele entrou no templo, ele viu o que estava sendo feito no templo dele, as pessoas vendendo as coisas. O que Jesus fez? Jesus disse assim: vamos orar, irmãos. Foi isso que Jesus disse? Deixa que eles estão falando da fé. Jesus saiu quebrando. Jesus saiu quebrando, Jesus saiu da construção. Isso é zelo pela casa do Pai dele. Isso é zelo. Nós não podemos ficar inertes quando vemos falsos ensinos. Não estou dizendo que você tem que chegar na igreja e sair não, mas as pessoas que você conhece, você tem a obrigação de mostrar a verdade. Está cheio de pastor picareta na internet. Está cheio de pastor falso na internet. Está cheio de falso profeta. E muitas das vezes a gente fica compartilhando aqueles vídeos curtinhos, né? Você é um ponto fraco de Deus. A Bíblia precisa ser atualizada. O que Paulo viveu ali naquele contexto da Galácia acontece nos dias de hoje, irmãos. E nós não estamos preparados porque nós não lemos a Bíblia. Nós não estudamos. A preocupação de Paulo aqui era proteger a pureza da verdade que salva. Só a verdade salva, irmãos. Nós somos salvos mediante a obra de Cristo. Não é porque Deus olhou assim: olha, o pastor Júnior é bonzinho. Não é por isso. A salvação não é baseada no que a gente é baseada na obra de Cristo. E é a verdade que liberta, é a verdade que salva. Se a mensagem que foi pregada for uma mensagem adulterada, essa mensagem não salva, irmão. Tem muita gente indo para o inferno achando que está indo para o céu e não está. E a surpresa de Paulo revela a sua paixão pelo verdadeiro Evangelho. E principalmente pelo bem espiritual daquela igreja. Paulo amava aquela igreja. E se você ama a igreja de Cristo, você precisa preservar para que essa igreja cresça. Para que essa igreja se alimente do maná espiritual, da palavra espiritual, do que é certo, do que a Bíblia ensina. E a surpresa de Paulo era isso. Paulo não estava apenas preocupado doutrinariamente, mas a preocupação dele também era pastoral, irmão. Então o perigo era real de uma apostasia acontecer naquela igreja. Então Paulo deseja que os Gálatas voltem à verdade de Deus, que é imutável. A verdade de Deus, irmãos, é imutável. A verdade de Deus, ela não se amolda ao padrão do homem. A verdade de Deus não se amolda ao padrão da humanidade, do tempo que ela vive. É a mesma mensagem que Jesus pregou lá no tempo dele, que vai atravessando os séculos até chegar a nós hoje. Então, se você ouvir algum pastor dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, é
mentira, esse pastor é um picareta, esse pastor é um falso. A mensagem está lá, perfeita para que nós possamos ouvir e sermos transformados por essa verdade. E Paulo agora vai pegar mais pesado ainda, vai intensificar a sua advertência, vai deixar claro que qualquer um que pregar um evangelho diferente deve ser amaldiçoado. E ele vai destacar aqui a seriedade desse desvio. A maldição sobre os falsos evangelhos. Versículo 8. Eu amo esse versículo. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que eles pregamos, que seja amaldiçoado. Algumas outras Bíblias você vai ver a palavra grega anátema. Paulo está advertindo severamente a igreja. Paulo aqui está se colocando como exemplo, afirmando que nem ele, nem o anjo do céu pode pregar algo diferente do evangelho original. Se você for analisar algumas histórias de algumas seitas protestantes, tem início de algum anjo que desceu, deu placa, de algum anjo que falou que Jesus vai voltar tal dia. Sempre é assim. E o que Paulo diz? Ainda que eu, ou qualquer outro apóstolo, ou mesmo um anjo do céu, pregue uma mensagem diferente do que essa que a gente tem anunciado, que seja amaldiçoada. Aqui Paulo está dizendo de condenação total, irrevogável, sobre qualquer um que distorça o evangelho. Irmãos, essa maldição aqui destaca a gravidade de que é alterar a mensagem de salvação. Paulo está dizendo aqui que isso é sério. Quando nós acrescentamos alguma coisa, ou quando nós tiramos alguma coisa da mensagem que já foi passada, o fim é trágico, o fim é cruel. E aí ele vai seguir no versículo 9 dizendo assim, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo vai reforçar de novo aqui, vai repetir a mesma sentença de maldição, para garantir que a mensagem seja clara. Irmãos, por que a gente muitas vezes deixa acontecer? Por que a gente deixa pessoas muitas das vezes usarem os nossos púlpitos para pregar uma mensagem que não é o evangelho, para pregar uma mensagem que não é o que a Bíblia ensina? Paulo está repetindo aqui porque ele está querendo dar seriedade ao problema. Alterar o evangelho verdadeiro é uma ofensa gravíssima. Então ele quer deixar os Gálatas sem dúvidas que se eles continuassem seguindo outro evangelho, eles terão consequências horríveis espirituais. Então a gente precisa cada vez mais ter seriedade no que a gente lê na palavra de Deus. A gente precisa ter seriedade no que a gente aprende. A gente precisa ter seriedade naquilo que a gente lê e naquilo que a gente tem ensinado. Paulo, ele não perde palavras aqui para advertir contra qualquer tentativa de modificar o evangelho. Digo sem de raiva. Paulo considera qualquer distorção da mensagem como uma traição à fé. A linguagem forte que ele coloca nessa carta, isso aqui remete ao amor que ele tem para a igreja, e principalmente o zelo e a pureza do evangelho. Falta isso em nós, irmãos. Zelo, amor pela mensagem, zelo e amor pelaquilo que tem sido ensinado.
Em todo o Novo Testamento, até o Antigo Testamento também, falso profeta não se criava no seio do povo, no seio da igreja. Hoje nós somos complacentes. Deixa ele falar, pode deixar, ele não faz mal não, ele é bonzinho, né? Pelo menos ele faz bem às pessoas. Paulo aqui, irmãos, está consciente de que sua firmeza não vai agradar todo mundo. Mas Paulo está comprometido com a verdade. Olha o que ele diz no versículo 10. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque a mensagem que ele estava pregando aqui não era popular. Denunciar falso profeta não é popular. Paulo está deixando claro que a sua missão aqui é agradar a Deus, não aos homens. Que a fidelidade ao Evangelho vem antes de qualquer desejo de popularidade. Se você for ver, os grandes pregadores hoje, os grandes nomes evangélicos hoje, os grandes nomes dos evangelicais brasileiros, são pessoas que gostam de ficar amaciando o ego do povo. Você não vai vencer. Deus quer te dar tudo. Deus quer te dar o melhor. Mas você tem que fazer isso aqui, ou você tem que fazer aquilo. Irmãos, servir a Cristo significa abraçar a verdade, rejeitar a tentação e diluí-la para ganhar a aceitação humana. Quer ver a igreja cheia? Começa a falar bem de tudo e de todos, pregar palavras que massageiam o ego, começar a pregar prosperidade. Isso lota a igreja. É só você andar nas esquinas aí, você vai ver igrejas, várias igrejas lotadas, a mensagem que é pregada. Mas o povo gosta também de ouvir a verdade. O povo também gosta de ouvir a verdade. A verdade é que muitas vezes ela não é falada. E aí aqueles que deveriam ser zelosos pela palavra copiam os falsos profetas e querem trazer essas mensagens para a nossa igreja também. Então Paulo aqui, para a gente finalizar, ele está buscando a fidelidade de Deus, a fidelidade a Deus, e não a aprovação dos homens. Então, a lealdade ao Evangelho é uma marca da dedicação de Paulo como servo de Cristo. Nós precisamos defender o Evangelho verdadeiro. Por isso que Paulo está nos alertando aqui sobre a importância de preservar o Evangelho, sobre a importância de a gente falar sobre a graça, sem discussão. Sempre que o Evangelho for desafiado, defenda a verdade com convicção, com fidelidade à palavra de Deus. Muitos discursos estão entrando subterraneamente na igreja. Muitas falas estão entrando dentro da igreja. Coisas que já tinham sido extirpadas lá atrás estão voltando. Porque falta zelo. Porque falta seriedade à palavra. As pessoas querem se imergir, se enfiar, desculpa o termo, muitas das vezes em uma falsa espiritualidade, aí encontros judeus, não sei o que, etc., e esquecem de ler a palavra. Você quer encontrar Deus, irmão? Lê a palavra. Você vai encontrar Ele todo dia. Ah, pastor, mas eu quero uma experiência melhor ainda mais com Deus. Ora, o Senhor vai na rua e faço bem. Faço bem. Deus vai mandar alguém para que você faça bem. Não existe experiência melhor do que essa.
E agora nós evangélicos queremos ficar aí para sítiozinho, fechado, ter uma experiência transcendental, dizer que tal, e na prática, o que isso traz? O Evangelho é prática, gente. O Evangelho é prática. Ler a palavra de Deus e praticar. Só isso. Só isso. Jesus disse assim: vai e faça discípulos. O Evangelho é isso. Você precisa ficar se retirado 3, 4 vezes. Não é isso. O Evangelho é simples. Amém? Que o Senhor fale aos nossos corações e que a gente de fato possa fazer o que a palavra ensina. Fazer discípulos, pregar o Evangelho, fazer o bem. Estudamos Tiago, vimos o Tiago assim, em prática o tempo todo. Mais uma vez eu digo para você virar. Você quer ter uma experiência com Deus? Você quer ouvir Deus falar com você? Quem quer Deus? Quem quer ouvir a voz de Deus aí? Diga um amém bem forte. Baixa a Bíblia em áudio. Você vai ouvir a voz de Deus. De preferência com a voz do Cicoeira, com a voz aveludada. Aí você vai ouvir a voz de Deus. Mas não basta apenas ouvir a voz de Deus, mas a gente tem que colocar em prática. Amém? Se coloque de pé. A semana que vem nós continuamos